que Deus nos coloca em uma situação para que nós venhamos aprender. Naamã, ele tinha que aprender algo. Ele tinha que aprender a fazer o que o dinheiro não ia ensinar. Ele tinha que aprender a fazer o que o poder não ia ensinar. Ele tinha que aprender a fazer o que as influências não iam ensinar ele. Ele tinha que aprender a fazer o que a amizade não ia ensinar. Mas só que o Naamã tinha que aprender a fazer. Eu saí muito isso lá em casa. Se não sair em glória, eu vou largar esse microfone aqui e vou chamar o sobrinho do pastor, irmão Rodrigo, ele vai continuar pregando. Ele se vira para dar sequência na mensagem. Amém? Ele saiu muito isso, me ajuda aí. Nem que seja em glória, nem que sair. Existia uma coisa que Naamã tinha que aprender a fazer. Existem pessoas que aprenderam a viver. Olha essa ministração. Eita agora. Lá em cima, lá na torre, lá no alto, com as melhores amizades, com os melhores carros. Pastor, não posso dar de carro zero. Não me interprete errado. O melhor dessa terra é para nós. Mas precisa existir uma chama dentro do meu coração que chama humildade. A minha missão é que o profeta, ele ia ensinar isso para Naamã. Naamã estava lá, mas Naamã não sabia descer. Naamã não sabe ouvir. Naamã não tinha paciência para escutar. Naamã confiava no seu dinheiro e no seu poder. Naamã não estava com sede. Naamã não procurava ninguém para compartilhar. Naamã confiava no braço dele. Mas a Bíblia vem falando, aleluia, que uns confiam em carro, outros em carro. Você quer ver como o crente aprende a descer? Solta ele dentro. Quem já foi em praia? Capixaba sabe o que eu estou falando. Irmãos, eu fui na praia. Eu fui em Piúma. E de manhã, quando você vai para a praia, você vê aquele ambiente um pouco horroroso, porque o mar, ele não aceita nada que não seja dele. As pessoas que vai curtir, que vai namorar, que anda de lancha, que apronta dentro do mar, eles jogam água de coco. Existem mulheres que perdem as suas peças íntimas dentro do mar. O mar não aceita nada disso. De manhã, quando você chega na praia, está tudo lá na areia. Ele não aceita, ele joga para fora. Os carinhos trabalham na limpeza limpa e de manhã o mar fica bonito, tranquilo, manso. Só que de tarde a história é outra. No lugar que está raso de manhã, à tarde está fogo. Eu passo ali de fogo, mineiro, né? Estou alongado para provar essa água é salgada mesmo. É salgada. Entrou para dentro. Eu passei para o céu, né? Nada de borboleta, cachorrinho, nada de costa, nada sincronizado. Estava parecendo um atleta olímpico. Só que de tarde a situação mudou. Embora eu não sei que tem uma madorinha, como diz a minha esposa, uma madorinha de 40 minutos, dormi, peguei uma ducha, peguei uma água de coco, falei, agora eu vou dar aquele mergulho. E quando eu entrei, eu estou vendo aquele mar com aquelas ondas. Imita uma onda, quem já foi na praia aqui? Imita uma onda aí, faz uma. Como assim? Seguindo os 30 passos, faz uma onda aí, entra pela fé. Charles, valeu. 2,5 essa onda dessa onda. Irmãos, quando eu cheguei na beira do mar, quando eu coloquei o meu pezinho 44, 45, eu já fui afundando o óculos. E aquilo ali já começou o desespero, porque a uma onda que bate aqui e ela te joga lá pro canto. E o pessoal achando eu pagando, eu estava afogando. Eu estava lá no fundo. E todo mundo olhando para mim.
crente que só pede ajuda quando o barco está quase afundando. Vai crescer um pouquinho mais. Você quer ver quando você está com dor de barriga? Como é que chama aquele remédio? Pouco, amargo, né? Mas resolve na hora. Resolve na hora. Olha para você ver. Me deram cabelo amarelinho na época do bonde do vinho. E estava ele lá, afogando. Me deram afogando desesperado. E eu me afogo. Irmãos, a ânsia da morte, quem nunca passou, olhe para nunca passar, para se arrebatar o que é, porque é milagroso o negócio. Mas Rodrigo, olha que dia, e aí meu primo foi e viu, eu fazia esse carro assim, já não tinha mais força. E quando ele chegou, eu nunca agarrei o homem gordo na rua esse dia. Daqui eu saio daqui e ele tira. Quem é? E ele faz assim, não, é o Senhor. Não, quem é isso agora? Quase morrendo, apareceu ajuda, eu vou soltar. Não, tranquilo, eu que fiquei assim, conversando aqui. Você não sabe o que eu passei. Irmãos, existem pessoas que em situação de risco, se você não tiver uma técnica para salvar ela, você morre junto. Aonde você quer chegar, pastor? Existem pessoas que não estão preparadas espiritualmente, psicologicamente, para ajudar o outro irmão. E quer ajudar. Vai morrer os dois na praia. Naquele momento de desespero, eu arrochei no meu primo. Ele olhou para mim e fez assim. O pastor disse. Ali ele foi tranquilo. Entendeu? Não, me deu um soco no nariz, irmão. Eu desmaiei na hora. Agarrou debaixo do meu sovaco e foi como. Chegou na areia, colocou aquele magrelão lá e estava na barriga, igual uma cara. Para você ajudar, crente, você tem que saber o que você está fazendo. Para você esticar as mãos, você tem que estar na posição para esticar. Porque existem pessoas que, ao invés de ajudar, atrapalham. Você acha que você está fazendo bem compartilhando. Você está totalmente equivocado. No momento que meu primo me deu um soco e me desmaiou, ele estava preparado para me ajudar. Me tirou de dentro da água e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Amém? Entenda algo. Aquela jovem, ela estava preparada para levar o nome de Jesus dentro daquela casa. É forte o negócio. Quando a jovem falou, o profeta deu um jeito de procurar, o Naamã deu um jeito de procurar o profeta. Só que quando ele chegou para o profeta, ele esperava que o profeta ia abrir a porta, fazer uma recepção calorosa, quem sabe compartilhar um bom vinho, ou quem sabe comer uma carne de excelente qualidade. Detalhe, Naamã estava levando mais ou menos 750 quilos de prata, 70 quilos de ouro e não sei quantas mudas de roupa para presentear o profeta. Sabe o que ele queria ouvir? O que ia massagear o ego dele. Você vai banhar no melhor vinho que existe na região. Você vai ver para você os 3 melhores rios que tinha. Abaná, Farpá, os dois. Abaná e Farpá eram os 2 melhores rios que tinham na época. Ele queria banhar esses 2. Só que Deus deu e disse: hoje a minha tesoura espiritual vai passar no teu tupete. Hoje tu vai aprender a descer na olaria da terra. Só que tem porém, existem crentes que não aprendem na primeira descida, porque a Bíblia nos fala que Naamã, quando o profeta falou com ele para descer, ele questionou, ele gritou. Sabe o crente quando ele marca? Sabe?
E quem morou em roça sabe o que eu estou falando. O burro manda em maca, você desce e bate no folho, o burro não vai de jeito nenhum. Tem crente que marca, para, não quer fazer. Eu não vou. Dá o quê? Sabe o quê? Dá ataque de pelâmica, dá faniquito, dá crise. Eu não faço. Não adianta. Quem perde com isso é só você. Se você fazer, Deus é Deus. Se você não fazer, vai ficar leproso e Deus continua sendo Deus. Yes. Preste atenção. É para você descer. Quantas vezes? 7 vezes. Poxa vida, eu esperava que ele me mandasse banhar, enfarpar. Aquele rio bonito, aquele rio lindo. Deus ele sabe quebrar o vaso. Deus ele sabe arrancar o tupete. Deus ele sabe fazer o vaso descer de acordo com a carne. Existe vaso que anda no peitinho de pontos, como diz o Henrique, picado não é bom, né? Peitinho estufado. Eu sou o cara, eu faço, eu prego. Quando eu prego, acontece. Quando eu canto, Deus desce na terra para reger a igreja. Quem é você, crente? Tu tem que comer muita Bíblia, muita oração para entender verdadeiramente quem é o Deus que nós servimos. Aleluia. Se somos alguma coisa é porque Ele quis que fosse. Se Ele falar, vai ser. Acabou o seu ministério. Se Ele não se envolve, você, aleluia, nem salvo é. Você tem que reconhecer que se você é alguma coisa, é porque o Eterno da Galileia, o Eterno, Ele é o poderoso, Ele está na sua vida. Desce na mão. Aí ela começa a questionar, eu não deixo. Aleluia, sabe o que a igreja faz biquinho, qualquer coisa? Eu não deixo. Ele falou assim, hoje você vai descer. Com bico ou sem bico, hoje tu desce. Se eu tuper tudo. Olha pra você ver isso na vez. Acabando. Pegaram na Ana. Olha, se eu tivesse pedido para você uma coisa mais difícil, você não tinha feito? Amém. O negócio é só descer. A mão vai lá, fica despido, com roupa de banho. Ninguém sabe lidar. Aquele, sabe aquele crente que é cheio de não me toca, sabe? Pisa na água. Já viu? Rodrigo Ricardo gostava de lagoa, lagoa cheia de ar, cheia de gás. O Enes, como é que era o nome do Querute? Rodrigo estava direto do carro. Eu não sou aqui da religião aqui não, tem só 7 ou 8 anos que eu morava aqui. Mas o Querute, lá no Baronesa tinha uma lagoa do senatório. Ele ficava lá direto, irmão antes. Voltava todo o russo, parava na casa do vizinho, andava um pouquinho fora de cozinha e passava para despistar. Quem nunca teve essa infância? Isso é coisa de infância. Agora na mão, ele é acostumado, quem sabe, com uma hidromassagem, com uma piscina de onda, né? Lógico que tinha na época, essa é uma ilustração para você entender, porque ele tinha o melhor na casa dele, ele era capitão, né? Quem sabe, aquela piscina com ondas, né? E ele olhava assim, vou entrar na terceira, ele na primeira, segunda, tipo. Ele falava com aquele pé branquinho. O irmão dele falou assim, no dia do ato profético aqui do lado da peça. Ele falou, o pastor aí beijou o pé do Roberto, com tanta vontade, que o Roberto mora ali na Nova Suíça, numa casa boa, limpinha, certinha. E quando ele olhou para o meu pé todo preto, ele beijou minha canela. Você é calúnia, irmão. Eu beijei o pé de todo mundo. Você é calúnia. Olha para você ver. Na hora que coloca aquele pezinho dentro da água, ele dá aquele primeiro passo de olhar. Eu coloquei o vaso agora na linha do discipulado perfeito. E a mãe começa. E quando a água chega aproximadamente um pouquinho em seu quadril, aleluia, ele dá o primeiro mergulho. Me ajuda a contar, meus queridos, meus filhos, meus abnegados. Na manda o segundo, repita comigo. 2. Na mão da sua perna não está acontecendo nada. Quem sabe vai dar a outra.
Não olha pela sua perna e não está acontecendo nada. E o servo se vergonha onde? E ele vai para aquela água imunda e vai lá. Tem algo muito forte no número 7. Não vai dar olha para aquela água imunda, quem sabe ele vê a revelação do lixo do lado dele. E o servo dele vai mergulhar onde? Ele vai lá. Sim. Não tem jeito, tem que mergulhar. Não está acontecendo nada, minha pele continua do mesmo jeito. E ele vai lá mais uma vez. Sim. No momento do sétimo mergulho, eu imagino que Jeová se coloca de pé no trono dele. Aleluia, olha para a terra e fala: Jesus, fica de pé aí. Espírito Santo, eu quero assistir essa cena agora. Aleluia, na água ele vai mergulhar. Ele vai dar o sétimo. Meu querido e minha querida, entenda algo. Todas as vezes que você profeta o número 7, você está profetizando a perfeição de Deus na sua vida. Todas as vezes que você profetiza o número 7, você está afirmando que algo vai dar certo no seu ministério. A Bíblia nos fala que Deus construiu o mundo com 6 dias e no 7º ele descansou. A Bíblia nos fala que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia nos fala que quando na número 7 eu mergulho, já vai mandar a cura para ele. Em nome de Deus, fique de pé nessa